Boa noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Nós estamos, a Giane falou logo no início, né, que quem chegou na igreja depois que nós já estávamos nesse prédio, aqui nessa sala tudo começou. Porque quando nós mudamos de prédio, né, quando nós trocamos, viemos da Vitória Tafarello para cá, para esse prédio, o prédio não tinha luz e levou um tempo para ligarem a energia. Enquanto isso, nós fazíamos os cultos aqui e pela manhã. E aí, a grande maioria da igreja gostou muito dos cultos da manhã e hoje nós seguimos no culto da manhã desde então. Amém? Então, para você que nos assiste, você está estranhando o cenário, nós estamos em reforma. Nós estamos em obra. E se você quiser contribuir com essa obra, nós estamos fazendo toda a parede da nossa igreja, refazendo algumas coisas. Vamos colocar o piso, um piso lindo, para quando você vier aqui nos visitar, você possa desfrutar de um ambiente maravilhoso. E aí você anota aí, ó, o nosso Pix não, nossa conta. É Pix ou conta? Conta, né? Pix também? Então, nossa conta é verboosasco@gmail.com. Só toma cuidado quando você fizer a sua transferência generosa para essa obra aqui, para você depositar na conta PagSeguro. Então, o seu dízimo você entrega na sua igreja local, onde você congrega, mas se você tiver o desejo, né, de estar contribuindo conosco nessa empreitada, a sua oferta, a sua generosidade, ela vai ser muito bem aplicada aqui. Nós vamos receber com ações de graças. Amém? Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Você pode fechar seus olhos? Pai, nós te damos graças por essa noite, te damos graças, Pai, pelo ajuntamento dos santos, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nesse dia, Pai, que foi agendado no seu calendário, na sua agenda. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não estamos aqui por acaso, que nós não estamos aqui à toa. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor nos fez o convite antes mesmo que qualquer pessoa o fizesse. O Senhor nos fez o convite para estarmos aqui, para estarmos juntos adorando ao Senhor, expostos à sua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, por uma noite de conhecimento, uma noite de ensino, Pai, na doutrina da sua palavra, Pai, segundo aquilo que a sua palavra diz a respeito do assunto que nós estamos todas as quintas tratando na igreja, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que nós recebemos até aqui. Obrigada pelo alimento que nós vamos receber essa noite. Obrigada, Senhor, por corações sedentos. Obrigada por mentes cativas à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, Pai. E eu declaro, Senhor, mentes cativas, blindadas na palavra, cativas à obediência de Cristo para receber, reter e deter tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem para dispensar sobre nós essa noite, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque os seus filhos, os justos, eles se movem pela fé. E a fé vem pela palavra. A fé vem pela pregação da palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque conhecimento nos livra, Senhor, de destruição. Conhecimento nos livra, Senhor, de sermos cativos, Pai. Então, nós te agradecemos, Pai, por essa noite, uma noite de conhecimento na sua palavra, Pai, que é viva e eficaz. Te damos graças no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, só para... Eu já vi alguns rostinhos novos. Sejam muito bem-vindas. Amém? Então, por conta disso, eu quero só fazer um apanhado do que nós estamos falando, do que nós estamos tratando nessas quintas. Nós estamos numa série chamada Doutrina em Foco. E essa série nós fazemos ao longo do ano 3 séries. Então, já fazem alguns anos que nós fazemos essas séries. E tem temas específicos. Então, nós colocamos o foco num tema específico da doutrina de Cristo para que a gente possa, então, todas as quintas,
estudar, né, sobre o tema. E o tema dessa série, nós já tivemos uma série esse ano, a primeira, essa é a segunda. A primeira série que nós tivemos foi o cuidado do corpo e jejum. Então, nós falamos sobre isso, tem gravado todas as quintas-feiras, se vocês desejarem, né, ir lá conferir no canal do YouTube, nosso canal do YouTube. E essa série, essa segunda série, nós estamos falando sobre adoração na música. Adoração é um assunto muito amplo, né? Mas não se restringe à música, mas nós estamos falando sobre adoração na música nesse tempo. Na primeira quinta-feira, o nosso pastor ele fez uma introdução, ele trouxe uma mensagem, né, uma introdução, onde ele falou sobre a visão, né, que ele, como pastor, tem, né, para a igreja local, com respeito à adoração por meio da música. Ele também falou um pouco sobre adoração, sobre louvor, a diferença de um e outro. Então, ele fez um apanhado geral. E aí, na segunda quinta-feira, eu ministrei sobre a gênese da adoração, a origem de tudo, quando tudo começou, lá em Gênesis, quando Deus formou o homem, ele fez uma aliança com o homem ali. A primeira aliança que Deus fez com o homem é a aliança da adoração. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados com esse fim, com esse propósito de louvar a Deus, para o louvor da sua glória. Na terceira quinta-feira, quinta passada, a Juliana ela ministrou sobre o poder liberado através da música. E ela trouxe um título de A Verdadeira Adoração Manifesta os Céus. Então, ela falou muito sobre o que é disponibilizado quando nós louvamos, quando nós adoramos a Deus, independente das circunstâncias. Hoje, na quarta quinta-feira, e ainda nós vamos ter a última quinta-feira, quinta que vem, mas hoje nós vamos falar sobre alguns impedimentos à adoração. Eu não tenho a pretensão de falar todos eles, eu destaquei 3 principais, né, que vieram ao meu coração enquanto eu estudava, enquanto eu orava, né, pedia discernimento, direção a Deus para que a gente pudesse estar hoje exposto a essa palavra. Então, nós vamos falar um pouco sobre impedimentos à adoração e eu quero já diretamente falar para você, não seja um espectador da adoração. Amém? Nós podemos ser espectadores da adoração. E Deus não nos chamou para sermos espectadores. Deus nos chamou para que nós estejamos inteiramente envolvidos na adoração. Amém? Quinta que vem nós vamos falar sobre ativações por meio da música. E nós vamos ver que existem muitas coisas que acontecem enquanto a música ela está fluindo, enquanto ela está sendo ministrada. Amém, irmãos? Você já reparou que aqui na igreja nós denominamos o grupo de louvor, onde, né, em muitos lugares, e isso não é uma crítica, amém? Mas só para que você entenda, em muitos lugares, em muitas igrejas, o grupo de louvor é chamado de grupo de louvor. E uma das coisas que as pessoas elas sentem diferença quando conhecem o Verbo da Vida e quando começam a congregar conosco, e eu falo isso porque já nos perguntaram muito acerca disso, nós não chamamos o grupo de louvor de grupo de louvor. Nós chamamos de ministério de música. Por quê? Porque Efésios fala que todo filho de Deus nasceu para o louvor da sua glória. Louvar a Deus é dar elogio para Ele. E não somente o ministério de música faz isso, toda a igreja faz isso. Agora, nem toda a igreja ministra música. Por quê? Porque para se ministrar música você precisa de dom, precisa de habilidade. Pelo amor de Deus, não faça se você não tiver. Por favor. Amém, irmãos? Não inventa moda. Amém? Então, para ministrar música, e por isso que nós chamamos de ministério de música. Então, porque são músicos. Tanto quem toca quanto quem canta são músicos. Cada um deles louvando a Deus, adorando a Deus, se expressando por meio da habilidade do dom que Deus deu. Deus os deu. Amém? Então, nós vamos ver quando o ministério de música está tocando, está ministrando. E eu nem gosto dessa palavra tocar. Eu gosto da palavra ministrar. Por quê? Porque somos ministros de música. O ministério de música é ministro de música.
eles são ministros de música. Vocês sabem que eu sou a líder do Ministério de Música hoje da igreja, então eu falo muito com eles, eu ensino muito sobre isso para eles. Eles são ministros de música, então eles precisam ter a mesma devoção, a mesma busca, a mesma entrega, o mesmo estilo de vida que uma pessoa que ministra a palavra tem. Por quê? Porque enquanto eles estão tocando, enquanto nós estamos tocando, coisas estão sendo liberadas, ativações estão sendo feitas. E nós precisamos estar com a vida reta diante do Senhor, para que nós não venhamos a impedir isso. Pode acontecer, o Ministério de Música pode travar tudo. O Ministério de Música, como o Ministério de Socorros, ele pode tanto facilitar o fluir da presença manifesta de Deus, para que Deus possa agir nos corações, agir na vida das pessoas, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo refrigério, como o Ministério de Música, quando ele está disperso, quando eles não entendem o papel deles, a função deles, pode bloquear tudo também, pode estragar com tudo. Então, eles são muito ensinados, né? E nós temos buscado um nível maior de profundidade naquilo que nós estamos, esse tempo, essas quintas-feiras, aprendendo do Senhor, amém? Através dessa série de Doutrina em Foco aqui. E Deus, ele tem nos acrescentado bastante, amém, irmãos? Então, como eu estava falando para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre impedimentos à adoração genuína. Existe uma adoração genuína, e essa adoração genuína, ela tem o poder de fazer tudo aquilo que a Ju falou e muito mais. Amém. Coisas que nós vamos tratar na próxima quinta-feira também. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 6, e aqui para mim está um exemplo extraordinário de alguém que adorou a Deus com intensidade, de alguém que não olhou para as circunstâncias, de alguém que não olhou para absolutamente nada. 2 Samuel 6. Eu vou ler na versão NVI, tá bom? É um texto um pouquinho extenso. Nós vamos ler do 1 ao 23. E eu peço que você esteja bem atento. Amém? Não se disperse, esteja bem atento, porque nós vamos extrair coisas preciosas aqui. Amém? 2 Samuel 6, a partir do 1, diz assim: De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Uma pausa rapidamente. Por que Davi foi buscar? Porque houve um tempo, né, só contextualizando rapidamente, porque houve um tempo em que, numa batalha, essa arca ela foi roubada do povo de Deus, ela foi roubada de Israel. E ela passou muitos anos fora do arraial, ela passou muitos anos fora, né, de Israel, do domínio do povo de Israel. Então, aqui Davi, ele reuniu, olha só, os melhores guerreiros. A arca de Deus, ela simbolizava a presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela estava ali na arca. Então, Davi, ele foi, como eu posso dizer, ele foi chamado, não chamado diretamente por Deus, mas tô querendo achar aqui uma palavra, mas ele foi... Não, também não. Não é inspirado. Porque se eu falar assim para você que ele foi inspirado, o que dá a ideia? Que Deus o inspirou para fazê-lo. Não, ele fez porque ele quis. Ele fez intencionalmente isso. Amém? Ele foi capturado por aquele sentimento de ter que ir fazer algo. Amém? Ele já não admitia mais que a presença de Deus ficasse longe do povo. Então, ele intencionalmente foi até lá. E aí a Bíblia está dizendo que ele reuniu os melhores guerreiros, porque Davi, ele tinha consciência do significado da arca. Ele tinha consciência, então, para fazer isso, não servia qualquer pessoa. Amém? Eu estou falando isso para vocês, irmãos, porque eu creio de todo o meu coração que nesses dias o Senhor, ele está convocando pessoas que tenham um coração semelhantes ao de Davi.
Pessoas que vão voltar a uma essência de adoração. Pessoas que vão retornar para uma essência de adoração pura e genuína. Porque a adoração, ela foi corrompida. A adoração nos nossos dias, ela foi corrompida. A adoração nos nossos dias, ela foi reduzida a luzes, parede preta, câmera e fumaça. Só que isso não é adoração. E eu não estou dizendo que não possa haver luzes, parede preta e fumaça. Mas eu estou dizendo que nós precisamos distinguir o que é adoração e o que são ferramentas que podem cooperar num culto. Que podem cooperar numa estrutura. Mas nós não podemos reduzir a adoração a luzes, parede preta e fumaça. Amém, queridos? Então, ele e todos os que o acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus numa carroça, num carroção novo, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando. Fala comigo, cantando e dançando. Muito bem, cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá, vou pular essa parte aqui, tá? Vamos lá. Naquele dia, 9, naquele dia, Davi, tô pulando só porque senão vou ter que explicar muita coisa aqui e não é o que cabe para hoje, tá bom, pessoal? Vamos para o 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? E por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possuiu por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Eu quero que você repita comigo. Ele foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Amém, irmãos? Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegria de trombetas, repete comigo, ao som de gritos, de alegria e de trombetas. Você vai entender porque eu estou falando para você repetir essas coisas comigo, amém? Você vai entender. Vamos chegar a um bom lugar, amém? Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, de uma janela, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda de Davi, na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro. Para quem não sabe, Mical era esposa dele, amém, irmãos? Saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar.
Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, e sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, para serem honrado por escravas, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Você vai entender, tá, irmãos? Olha só. O primeiro impedimento à adoração que eu quero destacar com você é a crítica. É aquele espírito crítico. E aquele espírito de observador. Então, nós vemos aqui que Mical, ela estava observando ele. Enquanto ele adorava a Deus, enquanto ele celebrava a conquista de ter a arca novamente. Amém? Então aqui nós vemos que a Bíblia fala que ela o desprezou por causa da atitude intensa de Davi. Quem conhece a vida, né, do rei Davi, sabe de Davi, e depois, quando ele se tornou rei, sabe como Davi ele era intenso para Deus, como ele era intenso para o Senhor. E aqui nós estamos vendo uma adoração, e eu quero que você guarde esse nome, uma adoração extravagante. E aí, o primeiro impedimento à adoração, especialmente se ela é uma adoração extravagante, é a crítica. E a crítica de quem fica observando. A crítica dos observadores. Amém? Então, deixa eu te dizer, no ambiente de adoração, sempre vão haver dois tipos de pessoas. Vão haver os extravagantes e vão haver os críticos, os observadores. Aqueles que não vão se envolver com a adoração, aqueles que não vão se envolver com aquilo que está acontecendo, com o mover que Deus está operando, e eles vão, muitas vezes, tecer críticas. Muitas vezes eles vão desprezar a adoração, assim como Mical desprezou. Amém, queridos? Então, aqueles que não irão se envolver e que, além de não se envolver, vão criticar, julgar os que se lançam aos pés de Jesus em adoração, eles vão ser pessoas que vão estar ali somente observando. Agora, presta atenção, eles não só vão observar, mas eles vão te intimidar a você ser intenso. Porque esse tipo de conduta intimida outras pessoas. Você está comigo? Amém. Aleluia, aleluia. Então, duas coisas, irmãos, que acontecem nisso que a gente está falando aqui. Os críticos, eles não desfrutam da adoração plena. E, além de não desfrutar da adoração plena, os que se rendem às críticas e os olhares observadores, também não. Você está comigo? Amém? Ou seja, essa postura, ela vai impedir ambos. Essa postura, ela impede ambos. Eles são impedidos pela postura deles, pela inércia, por desprezarem aquilo que está acontecendo e não se envolverem. Então, eles não recebem, eles não desfrutam, mas eles também conseguem criar um ambiente intimidador para aqueles que desejam se lançar. Isso é muito sério, irmãos. Amém? Amém. Muito sério. Por quê? Porque imagina você ser alguém que intimida outros a adorarem extravagantemente. Através da sua postura. Através da forma como você se porta. Enquanto o Ministério de Música está tocando. Enquanto o Ministério de Música está ministrando. Melhor dizendo, corrigindo aqui. Amém? Amém. Você está recebendo alguma coisa aí hoje? Amém? Irmãos, o primeiro, ele precisa se quebrantar.
A primeira pessoa que a gente está falando aqui, a primeira postura que a gente está falando aqui, o primeiro precisa se quebrantar. Precisa se livrar desse espírito. E quando eu falo espírito, eu estou falando atitude, espírito no sentido de atitude. Não estou mistificando aqui espírito, entendeu? Estou falando de espírito no sentido de demônio, nada disso. Estou falando, sabe, de espírito no sentido de atitude. O primeiro, ele precisa se quebrantar, ele precisa se libertar desse espírito, dessa atitude de desonra. Porque isso é desonra. Amém? Isso é desonra. Desonra a presença de Deus manifesta quando a adoração genuína está fluindo na igreja. Então, talvez você que parece que está algemado na hora do louvor, não consegue levantar a mão para adorar, talvez você nunca tenha parado para pensar que você está desonrando a Deus. E isso é muito sério, porque você está. E você não só está desonrando a Deus, como você está criando um ambiente intimidador para que outros desonrem também. Agora, eu tenho certeza, irmãos, que nenhum de nós temos a intenção, fazemos de forma intencional algo dessa natureza, porque isso é muito sério. E quando nós estivermos diante de Jesus, nós vamos ser cobrados. Então, imagina você ser cobrado de você ter sido alguém que criou um ambiente que impedia as pessoas de adorar o Senhor, de fazer aquilo que elas nasceram para fazer. Amém, irmãos? Então, essa atitude, ela precisa se dobrar, se render. Amém? A quê? A presença manifesta do Senhor no meio dos louvores entoados pelo seu povo. Amém? Salmo 22, 3, a Bíblia vai dizer: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Uma outra versão fala que Deus habita no meio dos louvores. Amém, irmãos? Então, ele habita no meio dos louvores. Daí saiu a expressão Deus passeia no meio dos louvores. Amém? Mas o que a Bíblia diz? Que ele é entronizado, ou, em algumas versões, que ele habita. Então, você imagina quando for na quinta que vem, que nós vamos falar sobre ativações, o que não pode acontecer num ambiente onde Deus habita? Num ambiente onde Deus ele é entronizado. Amém, irmãos? E como que eu e você, com essa consciência, como que daqui para frente nós vamos estar nos portando nesse ambiente? Amém? O segundo ele precisa se posicionar diante da rejeição. O segundo, ele precisa se posicionar diante do desprezo, de repente. O segundo, ele precisa se posicionar diante daquele olhar de observador, ou daquele olhar julgador, ou daquele olhar crítico à adoração extravagante. E se lançar, irmãos. E aí eu quero novamente agora, depois de nós termos dito isso, olhar novamente para o posicionamento de Davi. Olha só, irmãos, novamente, eu vou ler a partir do 20. Voltando Davi para a sua casa, para abençoar a sua família. O homem estava feliz da vida. A Bíblia fala que ele dançou tanto, que ele perdeu as forças. Ele não estava nem aí que ele era o rei. Ele não estava nem aí para a estola sacerdotal dele. Tanto que cai a roupa dele e ela fala, olha para cá. Mical, filha de Saul, saindo ao seu encontro. Ela nem esperou o cara chegar. Ela já saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje. Aí imagina só você, né? Ele deve ter pensado assim, possivelmente, pode ser que, como o rei de Israel se destacou hoje. Aí o homem, abre a caixinha lá dele. Nossa, minha esposa vai me elogiar porque eu trouxe a arca novamente. Aquela arca que estava abençoando a casa de Obed-edom. Aí ela vai e dispara, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Então, para ela, a atitude extravagante dele perante o Senhor era uma atitude vulgar.
E a gente não fala, mas muitas vezes nós vemos alguém ter uma atitude extravagante na igreja e a gente fica assim, ó, para que isso? Que exagero. Para que gritar tanto? Para que pular tanto? Toda vez tem que se ajoelhar? Será possível? Toda vez tem que chorar? Toda vez tem que fazer esse escarcéu? Por que ao invés de você pensar isso, você não faz também? Amém. Talvez se você fizer, você vai descobrir que existe uma liberdade tão grande, mas tão grande, mas tão grande, e você vai ficar viciado em ter uma postura diferente. Amém, irmãos? Então, olha só. Mas Davi disse a Mical, meu Deus do céu, um homem na antiga aliança. Olha o que ele fala. Foi perante o Senhor que eu dancei. Eu não estava nem aí para quem estava do meu lado. Eu não estava nem aí. Eu não vi ninguém. Eu não estava vendo ninguém. Eu estava vendo Ele. Eu estava fazendo para Ele. Eu não vi se alguém estava me julgando, se alguém estava olhando. Eu não vi. Eu estava lançado aos pés do meu Senhor, do meu Salvador. Eu dancei perante o Senhor. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar do seu pai e qualquer outro da família. Ou seja, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que ele fez por mim. Olha, eu tenho uma história com ele. E não cabe a você julgar. Amém, irmãos? Não cabe a você me dizer como que eu vou me comportar diante dele. Eu tenho uma história com ele. Eu sei de onde eu vim. Quem muito foi perdoado, muito ama. Você conhece essa música? Pois é. Quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe, irmãos, eu só quero ele. Eu só quero agradá-lo. Não me interessa os olhares. Amém? E aí ele vai e fala, me escolheu no lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor. Mas aí ele não para por aqui. Ele ainda vai mais fundo na extravagância dele, na intensidade dele e fala, eu me rebaixarei mais ainda. Porque eu sei onde eu estou e onde ele está. Eu sei quem eu sou e quem ele é. E eu sei quem eu sou nele. Amém? Então me rebaixarei mais ainda e me humilharei aos meus próprios olhos. Irmão, sabe o que é isso? A adoração extravagante rompe com o zelo excessivo pela reputação. Vou repetir. A adoração extravagante, ela rompe com o zelo excessivo pela reputação, que nada mais é orgulho. Amém? Amém. Aleluia! Você está gostando? Amém. Eu estou. Amém? Amém, irmãos? Então, olha só, me humilharei aos meus próprios olhos. Aleluia! Então, irmãos, eu vou ler exatamente para você algumas frases que o Senhor foi trazendo por inspiração para mim. A primeira eu já falei para você, mas eu vou repetir de novo. A adoração extravagante rompe com o zelo excessivo pela reputação. Na adoração extravagante, o zelo maior está no desfrutar da presença manifesta do Senhor no ambiente, muito mais do que o pensamento, o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim. O amor intenso por Jesus é visto em meio à adoração extravagante. Porque a adoração extravagante não olha para si, ela é vertical. Ela olha apenas para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Então, na adoração extravagante, o zelo por mim mesma, pela minha reputação, cai por terra. Ela cede ao meu amor por ele. Ela cede a minha gratidão por ele. Ela cede aquilo que
eu entendo que Ele fez por mim que eu não poderia fazer. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia! Então, nós vemos um exemplo de uma adoração extravagante, semelhante à de Davi no Novo Testamento, que também teve olhares críticos. E nós vimos esse exemplo no domingo agora. O pastor Zenilton ministrou sobre Maria de Betânia. Eu não vou abrir nem vou ler, a gente conhece bem o texto, mas está em Marcos 14, a partir do 3. E no domingo o pastor Zenilton, entre outras coisas, ele falou sobre o fato de que pessoas censuraram Maria por ela ter ungido Jesus. Ela foi censurada, porque ela ungiu Jesus, porque ela pegou o vaso de alabastro com o perfume, com nardo puro, e lançou sobre ele. Amém? Ele disse também que o que ela estava fazendo era um ato de adoração. E olha só o que ele disse. Ele falou, a adoração extravagante irá incomodar pessoas. Incomoda mesmo. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu ver se eu vou conseguir te falar isso na sequência certinho que eu sempre falo, para que você possa entender e não fique bagunçado o pensamento. A adoração extravagante incomoda pessoas. Pessoas, elas são incomodadas quando você é intenso, quando você é extravagante. Por quê? Porque a sua intensidade, ela faz com que a pessoa saiba que ela precisa sair do comodismo. A sua intensidade incomoda pessoas que estão, sabe, inertes, pessoas que julgam, que só observam. Por quê? Porque quando elas veem que uma pessoa está fazendo algo com intensidade, elas sabem que elas precisam fazer também. Por quê? Porque essas atitudes impelem o outro de romper com o comodismo, com a preguiça, com a animosidade. E aí muitas pessoas, elas lidam com isso como se elas estivessem sendo afrontadas. Por quê? Porque elas não conseguem administrar suas emoções. Então, elas lidam com isso como se elas estivessem sendo afrontadas. E algumas delas ficam, inclusive, ofendidos com esse extravagante. Você está comigo? Amém. Existem pessoas que ficam ofendidas com pessoas intensas, com pessoas extravagantes. E, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, toma cuidado. Se você tem essa tendência, toma cuidado. Porque não tem uma outra palavra para falar mais bonitinha para você não, tá? O nome disso é inveja. Entende? Esse é o nome, não tem outro nome para te falar. O nome disso é inveja. Por isso que, muitas vezes, pessoas que sentem isso, sentem inveja de outras, elas fazem de tudo para alfinetar a pessoa, o alvo da inveja dela. Ela alfineta, olha, deixa eu te falar, isso não está aqui no script, tá bom? Já estou saindo fora aqui, mas daqui a pouco eu volto. Porque eu sei por que estou falando isso. Amém? Então, aí você vai querer diminuir tudo que a pessoa faz. Não você, mas pessoas que têm essa tendência. Entendeu? Ela também tem a tendência de querer alfinetar o outro, diminuir o outro, desprezar o outro. Aí o outro vem contar algo muito bom para ela. Aí ela vai, entorta a cara. Tipo assim, não é tudo isso não é bem assim não. Aí tem sempre alguma coisa para retocar. Tem sempre alguma coisa para falar. O nome disso é inveja. Amém, irmãos? Não tem outra palavra para te dizer mais bonitinha. É inveja. E aí as pessoas, elas ficam ofendidas com a intensidade do outro, com a extravagância do outro. Por quê? Para que isso tudo? Toma jeito, hein? Toma jeito. Amém, irmãos? Então, a adoração de Maria, ela foi uma adoração extravagante.
E esse tipo de adoração não se pede permissão. Se faz. Esse tipo de adoração se cumpre, irmãos. Eu não tenho que pedir permissão para poder ser extravagante. Eu não tenho que pedir permissão para cumprir os impulsos que o Espírito Santo coloca no meu coração. Então, muitas vezes, eu estou lá jogada no chão, estou lá ajoelhada no chão. Ai, mas não está nem na hora de se ajoelhar. E existe hora para isso? A hora é a hora que eu tiver desejo de fazer. Contanto que eu não venha comprometer a ordem do culto. Contanto que eu não venha, irmãos, sobressair a palavra. Contanto que eu não venha quebrar regras, porque o Espírito Santo não vai colocar no meu coração para eu me mover de uma forma que vai trazer confusão, porque a Bíblia já diz que Ele não é Deus de confusão. Amém. Você está entendendo? Então, olha aí um adendo. Falta de reverência, desordem, rebeldia, não é disso que eu estou falando. Lá em 1 Coríntios 14, 32, a Bíblia vai dizer: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, é o profeta que manipula. Manipula é uma palavra, fica uma palavra muito forte, né? Mas é o profeta que vai administrar a unção que está sobre a vida dele. Não é a unção que pega nele, ele faz todo quanto é tipo de loucura e depois fala: ah, foi o Espírito Santo. Não, irmãos. O profeta maduro, ele administra a unção que está sobre a vida dele com maturidade. Então, a gente pode trazer isso para todos os filhos. Então, a partir aqui do 26, se você tiver curiosidade de estudar, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a ordem do culto. Então, existe uma ordem no culto, e não é disso que eu estou falando. Amém, irmãos? Mas eu estou dizendo que nós não podemos também, por causa daquele... Nossa, tem uma ordem no culto, então agora eu não posso mais me ajoelhar, não posso mais orar, eu não posso mais chorar, não posso mais... Não, irmãos. Amém? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém, queridos? Então, impedimentos à adoração. Um segundo ponto para a gente poder caminhar. Eu botei a palavra aqui, empanzinado. Não achei outra palavra melhor, botei essa aqui mesmo. Estou brincando. É para você entender mesmo. Sabe quando você está empanzinado? Então, é empanzinado. Quando você está empanzinado, isso é um impedimento à adoração. Ih, não estou entendendo. Deixa eu te explicar. Quando você chega na igreja saciado de todas as outras coisas, você vai se comportar no momento da adoração como se você tivesse empanzinado. Então, você não vai te despertar interesse para se envolver naquilo ali. Amém? Amém, irmãos? Então, quando estamos saciados com outras coisas que não são as coisas espirituais, as pessoas que se comportam de forma a não se envolver na adoração é porque estão cheias de outras coisas. Você está comigo? Quando, então, nós estamos saciados, estamos de barriga cheia, nós vamos demonstrar desinteresse. Se você chega na casa de alguém e a pessoa está lá, ela pode estar com o seu prato favorito à mesa. Mas se você está com a sua barriga cheia, você não vai mostrar nenhum interesse por aquela comida. Porque você já vai estar, você já está empanzinado. Então, se nós chegamos na igreja cheios de tudo, de preocupação, cheios de ansiedade, cheios de Netflix, cheios de Instagram, cheios de WhatsApp, cheios de um monte de tralha, você vai demonstrar desinteresse na adoração. E aí, irmãos, nós vamos realmente permanecer indiferentes ao ambiente de adoração. Olha, meu amigo, Deus pode estar na terra. Você vai estar lá. Isso não acaba, não, é? Ih, estava contando. Essa é a 20ª vez que eles cantam a mesma frase. Nossa, que chatice. Isso não termina nunca, não? Ih, quero almoçar. Ih, quero isso, quero aquilo outro.
Irmão, vá para casa mesmo. Pode ir para casa. Porque é melhor do que você ficar com essa postura. Levanta, vai para casa, porque você ganha mais. E a gente também. Amém? Impedimentos, a adoração. Terceiro e último aqui, impedimento. Falta de compreensão que a adoração toca nossas 3 dimensões. Irmãos, olha só. Nós somos um ser. Nós somos seres espirituais em 3 dimensões. 1 Tessalonicenses 5:23, a Bíblia vai dizer que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Nós somos um espírito, possuímos uma mente e habitamos num corpo. Então, Salmos 156, a Bíblia vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém, irmãos? Então, nós louvamos ao Senhor através das expressões. Agora, olha só. Essa falta de compreensão dessas que somos, né? Que a adoração toca nas nossas 3 dimensões, elas têm roubado de pessoas desfrutar do melhor da adoração por meio da música, no ambiente da música. Porque você até pode colocar uma música na sua casa, mas nunca vai ser igual quando você estiver na unção coletiva, com os seus irmãos ungidos para aquilo ali. Nunca. E existem coisas, irmãos, que só desbloqueiam, só destravam na nossa vida num ambiente de unção coletiva. E outras num ambiente de adoração, de louvor. Talvez muitas coisas já eram para ter sido destravadas na sua vida, se você já tivesse tido uma postura diferente. Talvez, irmãos, você não tivesse lidado com determinadas coisas que você lidou. Não tivesse passado por coisas que você já passou. Amém? Mas a gente não está aqui para chorar pelo leite derramado, e esse não é uma palavra para trazer condenação para você. Mas é uma palavra de alinhamento para a igreja, para que a gente possa, daqui para frente, ter uma postura diferente. Sabendo que Deus é entronizado. Deus, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é entronizado no meio dos louvores. Amém, irmãos? Então, louvamos ao Senhor através de expressões. Então, olha só, não está errado nós dizermos assim que a adoração é muito mais do que determinadas expressões. Olha, a adoração é muito mais do que levantar a mão. A adoração é muito mais do que cantar. A adoração é muito mais do que dançar. Isso não está errado, mas é também. A adoração passa por isso. Então, nós não podemos supervalorizar um e desprezar o outro. Por quê? Porque nós fomos salvos por completo. Nós não fomos salvos no espírito somente, fomos salvos como um todo. Amém, irmãos? Nós somos um ser completo. Então, a adoração passa por tudo isso. Então, levantar as mãos, dançar, cantar, faz parte. Faz parte da adoração. São expressões. Amém? Então, todo o nosso ser foi redimido. Fomos comprados por completo. A redenção foi completa. Então, nós devemos adorar o Senhor nas nossas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Amém? Então, isso significa que adoramos, louvamos a Deus, né? Quando cantamos também, quando dançamos também, quando levantamos as nossas mãos também. Então, a adoração extravagante de Davi foi expressada por meio da dança, por meio de cânticos. A adoração extravagante, por exemplo, de Paulo e Silas, foi expressada por meio deles cantarem em alta voz, ainda que presos. Lá em 1 Timóteo 2, no 8... Paulo vai começar um assunto ali, vai tratar algumas coisas ali, e eu achei interessante o subtítulo. Ele diz assim: proceder conveniente no culto público. Olha só, proceder conveniente no culto público. E aí, no 8, ele fala assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas. Então, expressões de louvor. Sabe, irmãos, levantar as mãos. Você foi liberto, você foi livre.
Não existem mais amarras. Nem nos seus pés, nem nas suas mãos. Então, expressões de louvor são tão importantes quanto a adoração por meio de uma vida digna, por meio de uma vida de caráter, por meio de uma vida de obediência, uma vida de retidão. Porque quando eu resplandeço o caráter de Cristo, eu estou adorando. Mas quando eu estou de mãos levantadas, eu também estou. Quando eu não falo mentira e quando eu me comprometo com a verdade, eu estou adorando. Mas quando eu estou dançando na igreja também. Amém, irmãos? Então, quando eu vivo uma vida de obediência, uma vida de retidão, uma vida que reflete ao Pai, eu estou adorando. Mas quando eu estou cantando também. Então, nós não podemos ir para um extremo nem para o outro. Nós devemos estar dentro de um equilíbrio. Fomos salvos por completo e devemos adorar a Deus por completo. Amém, queridos? Caio, cadê Bia? Chama ela lá para mim, por favor. Podem vir o Ministério de Música. Nós vamos ter um tempo de adoração. Amém, irmãos? E diante daquilo que você ouviu, vamos romper, amém? Vamos adorar o Senhor. Levante suas mãos, amém? Uma coisa que eu quero novamente falar contigo é com respeito ao posicionamento de Davi. Amém, irmãos? Posicionamento de Davi. O posicionamento de Davi, ele me intriga muito. E ele fala muito ao meu coração. Né? E eu creio que falou muito ao seu coração também. Sabe, queridos, a visão dele, aquele sentimento dele, olha, eu não estou fazendo para ninguém. Eu não estou fazendo para homens. Eu estou fazendo para Jesus. Eu estou fazendo para o Senhor. Sabe, que o seu coração seja permeado dessa convicção essa noite. Que o nosso coração seja permeado dessa convicção essa noite. Que quando nós entrarmos pelas portas da nossa igreja, nós tenhamos uma outra visão do momento de ministração de música. Nós tenhamos a visão de que não é um entretenimento, não é um show. Por mais que hoje nós não temos, mas talvez você vá visitar, ou talvez você seja de uma outra igreja. Por mais que tenha luzes, por mais que tenham fumaça, por mais que tenha um equipamento de som mais poderoso, mais power, a adoração não se resume a isso. A adoração não é isso. A adoração são corações quebrantados, corações humildes, corações que se derramam à semelhança de Davi, à semelhança de Maria de Betânia, sem se importar com aqueles que censuram, sem se importar com aqueles que desprezam, mas simples assim, eu sei, eu tenho uma história com Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei o que aconteceu. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu não estou nem aí se vão dizer que eu sou exagerada. Eu não estou nem aí se vão dizer para que isso, por que isso. Não estou nem aí. Eu vou me derramar mesmo. Porque eu sei que nesse ambiente é um ambiente seguro, é um ambiente de cura, é um ambiente de aumento, acréscimo de Deus para a minha vida. Irmãos, não falte semana que vem. É um ambiente de acréscimo do céu para a sua vida. Amém? Nós vamos cantar uma música. Ela veio ao meu coração, já faz um tempo que nós não cantamos ela. Mas eu estava me arrumando em casa, essa música veio forte ao meu coração. E nós vamos cantar com calma. A gente tem bastante tempo. Amém? Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Eu sei que a gente está mais apertadinho, né?
Mas se coloque de pé no seu lugar. Ore ao Senhor. Se você não conhecer a música, não tem problema. Escuta a letra dela. Ore. Busque ao Senhor nesse tempo. E ore a Deus. Ore segundo aquilo que você ouviu. Talvez você nunca tenha ouvido isso antes. Talvez você nunca tenha parado para poder pensar, né? Para poder considerar quão poderosa é a música. E como Deus, ele está envolvido na música. A música, ela abre um canal direto, irmãos, do céu e da terra. É poderoso demais, amém? Então talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Talvez você achava que era só um momento bonitinho, legal. Mas não, é um momento que Deus, ele é entronizado. Amém? E que pode mudar completamente a nossa vida se a gente buscar. Amém, queridos? Aleluia, aleluia.